Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Começando aqui a 5ª edição do podcast Café com Três Pai. Feliz demais, começando a semana com mais uma gravação. Meus amigos e companheiros Pipo, Diego Bigode. Bora. E hoje um convidado especial, o Dr. José Roberto Megda, o famoso Betinho. Pessoal, hoje nós chegamos aqui, meus pulmões se alegraram. E, ó, meus pulmões se alegraram. A respiração tá até melhor. Muito bom. Esse é o cara. O pneumologista mais querido da cidade. Casado com a Marina Mello, pai da Martina e da Melina. Seja bem-vindo, meu amigo. Um prazer enorme receber você aqui. Hoje a gente vai estender a nossa mesa para falar de Jesus aqui, para falar um pouco de como aconteceu a sua conversão, como está a sua vida com Jesus, o que o coração tem falado com você. Vai ser um prazer enorme a gente trocar esse bate-papo aqui com os amigos. Queria começar agradecendo Café Conceito, Diegão. Não sei se você sabe, mas o filho dele nasceu ontem, né? Nasceu ontem. Sério? Que bacana. Diegão, parabéns. Deus abençoe essa jornada de papai. Muito importante. Goldfinger e a hora certa, 9h26. Queria mandar um abraço pro Lucas. Obrigado, Lucas. E Coreval, deu um choque de felicidade na sua vida. Um abraço pro nosso amigo Queridaço, que também fez aniversário, né? Essa semana foi aniversário do Queridaço, do Betinho. É verdade. A galera passando dos 50. Uma festa. Muito obrigado, Queridaço, também por estar com a gente aí nesse projeto. E vamos aqui começar com o nosso querido Betinho. Betinho, queria que a gente sempre deixa os convidados aqui sempre muito à vontade. Semana passada o Manara estava aqui com a gente teve um bate-papo muito gostoso. E queria começar perguntando para você, quando que você sentiu no seu coração que Jesus estava realmente fazendo falta na sua vida? Como que foi essa passagem aí na sua vida? Conta um pouco pra gente. Bom dia então, pessoal, obrigado aí pelo convite, né? Os três pais aí, apesar de ser três pais, né? Mas os três pais aqui eu conheço muito bem, são bênção na minha vida. Agradeço essa oportunidade de poder falar de Jesus, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de falar de tanta coisa, né? Sou chamado para falar muito de pneumologia e aproveitar esse momento para falar de Jesus é um momento realmente muito especial. Então eu senti assim essa necessidade mesmo, né, de Jesus. Foi após o nascimento da Martina, né, que depois que nasce um filho, o casamento fica um pouco mais conturbado, então eu senti a necessidade de ter algo a mais, assim, né. E aí eu e a Marina, a gente estava nos desentendimentos, a gente até separou um período, a gente ficou meio separado, e quando a gente voltou, a gente falou, olha, agora a gente vai ter que fazer terapia de casal e vamos ter que ir mais na igreja, né? Naquele momento a gente ia na igreja católica, né, aquela questão de rotina de todo domingo ir na igreja católica, famoso sair da igreja e vai almoçar, né? E aí a gente começou a fazer parte de um grupo de casais, com esse intuito de melhorar o casamento, de sentir as dores dos outros casais. E foi bom esse momento, né? Só que aí eu comecei a ter mais fome, né? Quando você tá naquele propósito, não, agora eu quero realmente encontrar mais coisa, eu quero seguir mais essa vida. E foi quando eu comecei a sentir um pouco mais de fome, que nesse momento, né, não é querendo falar de religião, enfim, mas naquele momento eu acho que eu precisava de aprofundar mais. E aí foi nesse momento que eu queria aprofundar mais, foi aparecendo, Jesus foi enviando pessoas na minha vida, né? Então enviou, inclusive, nosso querido Diego Bigode, foi um deles que começou a falar, eu gostava muito de ir no Bigode, conversava com o Diego, a gente falava muito de igreja, o Bruno Timido também era outro cara, e aí a gente saiu no final de semana, sem aquele final de semana que você não tem nada que fazer, aí você fala, vamos chamar alguém? Quem chama? Aí minha esposa falou, vamos chamar tal casal. Eu falei, nossa, meu Deus, aquele cara é crente, cara, é muito chato andar com ele. O cara, nós vamos só falar de igreja. E não deu outra. Nós fomos numa vinícola, 2 horas de carro da vinícola. Na hora que eu entro, eu achando que eu ia escutar um sertanejo, um pagode, o cara mandou um louvor.
E eu cutuquei a Marina, falei, vai ser daqui até lá escutando louvor. E foi. E foi daqui até lá escutando louvor. E esse cara que eu achava que ele era chato, cara, na hora que chegou lá eu vi que aquele cara não era mais chato. Falei, cara, que cara interessante, né? Um cara que só falava de dinheiro, um cara que só falava de coisas que eu não gostava, enfim. Esse cara mudou. Aí ele falou, cara, eu mudei depois que eu entrei pra igreja. Enfim, eu falei, cara, nossa, cara, eu pensando por dentro, se mudou até ele, né? Mas hoje eu já falei pra ele, né? Se mudou até ele, pode me mudar. E aí uma coisa que me pegou muito, cara, tipo assim, porque assim, eu era da igreja, eu era um cara... Identifica, eu era da igreja, eu era um cara que, tipo, tentava seguir os princípios da igreja, só que, cara, eu vivia na prostituição, né? Pornografia. E esse cara me falou, cara, me deu uma informação que falou assim, cara, faz mais de 1 ano que eu não vejo pornografia. Eu falei, cara, como que um cara consegue ficar 1 ano sem ver pornografia? Aí ele falou, não, mas cara, pornografia é proibido, você não sabia que é pecado? Cara, que pecado, pornografia? E aquilo ficou no coração. Aí eu peguei, saí daquele almoço, comecei a ver pornografia é pecado. Cara, e via muitas informações, cara, realmente é pecado por conta disso, por conta de aquilo. E eu tinha outros pecados de estimação que eu nunca fui confrontado com esses pecados. E aí esse cara que era chato, na outra semana era o quê? Era o carnaval. E aí a gente já tinha organizado para ir para Ubatuba. E o que a Marina me fala? Vamos chamar eles pra ir pra Ubatuba? Eu falei, meu Deus, né, cara? Falei, cara, mas o cara foi agradável. Só que o mesmo jeito que eu achava o cara chato, o cara me achava chato também. Aí a gente chamou ele pra ir pra Ubatuba, ele falou assim, então tá bom, nós vamos, só que eu tenho que ir na sexta e voltar no sábado. Porque o cara, imagina o cara ir pra uma casa de Ubatuba, que eu tô lá, o cara já era convertido, com 2 filhos, falou, o cara vai ficar bebendo, vai entender. Era o gaúcho. É o gaúcho. E aí nós somos, o Lucas Gaúcho, da Giacomete. Sei. E aí nós fomos, cara, foi tão agradável que, tipo assim, aquele negócio que eu ia pra Ubatuba pra beber, pra ficar no pagode, churrasco, não teve, cara. E foi tão bom o carnaval quanto isso. E aí foi, depois de tanto trabalho do Diego, do Timido, que ele falou, cara, por que vocês não vão no outro domingo na igreja? Só que o que acontece? Eu já tava pesquisando já, quando o Diego falava, eu assistia umas lives, seguia a igreja na Poema, né, enfim, no Instagram. E quando ele me chamou, cara, eu falei, eu tenho muita vontade de conhecer uma igreja evangélica. E a Marina falou, mas por que você nunca me chamou? Porque nesse contexto todo, a Marina fazia parte de um grupo que ela era meio líder. Ela que chamou as amigas dela, ela que chamou... Tipo, o grupo era por conta dela, desse grupo da igreja que a gente frequentava. Eu falei, cara, como que a gente vai fazer, né? Eu tinha até, assim, um desconforto de convidar a Marina para ir numa igreja católica, sendo que ela tem toda a formação, né? Na igreja evangélica, desculpa. E aí ele falou, vamos, eu fui. E aí, cara, tipo, quando eu fui a primeira vez, eu vi que realmente era lá que eu precisava ficar, entendeu? Tipo, então eu tive aquele toque do Espírito Santo, coisa que eu não senti em outros lugares. A palavra falou comigo, o louvor falou comigo. E eu vi que muita gente ficou muito feliz em me ver lá. Tipo assim, muita gente que eu conhecia, que eu nem sabia que frequentava essa igreja, falou, cara, que legal ver você aqui, paciente, meu. Cara, eu orei a vida inteira, porque eu sabia que se um dia você ia converter, você era um médico diferente. Diferenciado. E aí, cara, era domingo. Na segunda-feira ou na terça-feira, quem que tava no meu consultório? O famoso Diego do Zé Bigode. No outro dia ele tava no meu consultório, coisa que eu nunca tinha visto ele no meu consultório. Falei, o que você tá fazendo aqui? Ah, vou passar com a doutora Maria Tereza, enfim. Aí o Diego me fala assim, ó, cara, você sabe quem que foi na igreja ontem, cara? Eu falei, quem? Um grande amigo nosso, o Renato. Com a Larissa. Falei, cara, não é o Renato. Não, é o Renato. Falei, como? Renato ir na igreja? É. E aí eu falei pro Diego, falei, cara, acredita que eu fui na igreja também ontem? Ele falou, glória a Deus. Você foi na igreja? Aí, o Diego, cara, arrepiei. Falei, cara, é muita cristocidência, né? E foi mais ou menos isso. Então, você foi no da 5, né? Foi no da 5. E é engraçado, né? Tipo, cara, o Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, a Marina falou que ela nunca tinha visto eu chorar. Lá foi a primeira vez que eu chorei na igreja, ela nunca tinha visto eu chorar. E aquele negócio, né, cara? Eu falei assim, isso daí deve ser o coaching de igreja. Aí eu peguei, o coração ainda endurecido, falei, Jesus, se é pra estar aqui, se é pra eu estar aqui, na hora que eu sair, você me deu um sinal. Cara, eu gosto muito de céu. Na hora que eu saí, eu vi um céu, tipo, de laranjado, assim, maravilhoso, a lua. Eu falei, caramba, cara, que céu bonito. Eu quero confrontar Jesus pra estar naquele lugar mesmo. E aí, cara, glória a Deus, eu tô, né, caí de cabeça mesmo, né. Eu sou intenso na vida, né, mas eu não sou o cavalo paraguai. Quando eu sou intenso, eu tento ser intenso até o fim, né. Não é só começar. E aí minha vida foi tocada, a vida da minha família foi tocada, a gente viu que naquele momento era isso que a gente precisava, né? Porque a Marina estava numa situação confortável,
sem ser também confrontada. E quando ela viu que eu mudei, cara, ela também mudou, enfim. Nosso casamento, daquele momento em diante, mudou muita coisa pra melhor. Nossa vida, nossa família, né? Cara, Meu Deus, cara. Que bênção. Você falou uma coisa, cara, que é muito incrível isso, que na maioria das vezes, é só os crentes que faz, né? Que você falou assim, cara, eu orava por você há tantos anos e tal, e eu vou testemunhar algo que aconteceu comigo, até agradecer a dona Mercedes, não sei se ela, faz tempo que eu não a vejo, mas um dia aconteceu isso comigo, eu cheguei na padaria, cara, e a moça era a dona Mercedes no caixa, e ela começou a olhar pra mim e começou a chorar. E eu olhei pra ela e falei assim, cara, o que tá acontecendo? O que eu fiz pra ela? Ela olhou pra mim e falou Eu vou pagar a conta, né? Não, ela olhou pra mim e falou assim, menino, você não sabe, chamou de menino. E ela conhecia da época ela me via, eu não conhecia ela, mas ela me via que ela era cliente do meu pai na farmácia. E ela falou assim, cara, desde que eu te vi na farmácia, eu orava por você. Faz 4 anos que eu oro por você. Meu Deus. E hoje eu fiquei sabendo que você tá congregando na igreja do Leandro. Nossa. E eu falei, nossa, cara, eu já comecei a chorar com ela ali Cara, é poderoso isso, né? É muito legal. Ô, Magda, você tava falando, eu queria saber um pouco, assim, de você. Que você falou né? Normalmente as pessoas chegam até Jesus numa situação de caos, né? Desespero. E como que é pra você, hoje, quando as pessoas chegam lá no consultório com uma situação de caos e desesperada, muitos, né? Acham que estão com câncer no pulmão, que tá com efizema, né? Que fala? Efizema pulmonar, aquelas coisas todas. Como é que você lida com isso hoje no consultório? Porque, cara, hoje você é uma ferramenta poderosa, não só com a medicina, né? Que você tem o conhecimento e todo o conhecimento, mas hoje você tem o poder de Deus habitando dentro de você. Então, enfim, como que você lida com isso, cara? Como que é isso pra você? Porque eu acho que se eu fosse médico, eu ia explodir de não sei lá o que ia fazer, velho. Assim, ainda bem que Jesus não me deu, assim, porque eu ia ser um pouquinho mais doido que eu sou hoje. Eu acho que ia ser. Como é que você vê isso, né? Como que você enxerga hoje esse mundo da medicina e o mundo espiritual? Porque, cara, você tem 2 capacidades de cura, né? Exato. Você tem o dom da medicina e você tem o dom de Deus habitando em você. Como é que é isso? Meu Deus. Isso é uma coisa que mudou muito na minha vida também, né? Eu tenho até um relato bem interessante, que antes de eu me converter, eu tenho um paciente em São Paulo que ele é evangélico há muitos anos, assim, ele tem uma doença grave, que é uma asma grave, enfim. E esse paciente, ele começou a passar comigo, né, enfim, e como todo crente evangélico, ele sempre dava uma palavra no final e falava. Falei, cara, você vai usar uma medicação, assim, que é de alto custo, custava, tipo, 15 mil reais por mês a medicação, eu vou fazer os papéis, nós vamos brigar com o convênio, você vai conseguir. Aí ele falou, se Deus quiser, enfim, eu vou curar da asma. Falei, cara, asma não tem cura, cara, asma não tem cura. Não, mas você acredita em milagre? Falei, né, acredito, mas, cara, fique sabendo que não tem cura. Enfim, esse cara começou a usar o remédio e a asma dele melhorou 100%, né? Pra medicina não dá pra falar em cura, mas enfim, ele melhorou 100%. E aí depois de um tempo ele levou um livro, que ele é da igreja e o pastor dele escreve, e alguns capítulos reservados para pessoas falarem do seu testemunho. E lá ele falou da cura dele, enfim, e ele nem me citou. Cara, eu naquele orgulho falei, cara, ele me deu o livro, eu fui ler o capítulo, falei, cara, eu não falei pra ele, mas falei, cara, o cara nem pra ter consideração de me citar, cara, eu que curei a asma dele, e ele vai falar que Jesus que curou, que cara mala, né, cara, e ficou naquilo. Deus, cara. E aí, cara, sempre os pacientes falam pra mim, falam assim, doutor, nossa, Deus vai te usar, enfim, e aí quando eu me converti, cara, eu vi que realmente a gente tem esse poder, né, então hoje, eu acredito muito no negócio, olha, eu vou ser usado por Deus para te curar, para te reduzir a dor. E isso transforma a medicina, o propósito meu como médico, cara, fica muito melhor. Sim. Porque às vezes o paciente vai lá, eu sei que aquele paciente não tem doença, a doença dele é espiritual, cara. É doença espiritual. Eu não tenho a ousadia ainda de falar, meu amigo, teu problema é espiritual, deixa eu orar para você. Não tem essa ousadia ainda. Mas aí me deram uma dica já. Falou, cara, na hora que você estiver lá examinando o paciente, você coloca a mão nele, cara, e ora em silêncio.
E às vezes eu tô lá, não tô escutando o barulho dele não, mas eu tô fazendo uma oração pra ele que ele não vai nem saber, cara. Mas eu tenho sido um pouco mais assim, cara, vai na igreja, olha, muda tudo. Mais intencional. Mais intencional. Mas ainda eu acho que eu vou chegar num momento que eu vou falar, cara, posso orar por você, né? Amém. Posso orar por você? Amém, cara. Que eu acho que isso é uma questão também de hábito, né? Sim. Eu sou um pouco tímido ainda de chegar e falar pro paciente, até porque você imagina se um paciente falasse assim, doutor, deixa eu orar por você pra Jesus usar o senhor pra me curar? E eu não era crente, cara, eu ia falar assim, cara, tá ficando louco, né? Vou encaminhar pro psiquiatra na hora. Então, às vezes, eu tenho esse receio ainda do paciente. Não, muito bom, mano. Então, mas eu tô sendo mais intencional nessa questão de conseguir, inclusive, discernir o que é o mais espiritual do realmente o físico e acreditar que você falou, cara, eu tenho 2 poderes na mão, o poder da oração e o poder da medicina, porque a medicina e a religiosidade, cara, infelizmente, elas são muito distantes, assim, elas conflitam, cara. Cara, eu vou estudar, eu vou ser mais eu vou usar mais a razão a favor do meu lado e deixa um pouco a emoção. Então, por isso que é tão difícil ver médico cristão, né? Hoje a gente tem um grande exemplo aqui, o Dr. André Girardi, que foi uma inspiração pra mim também, cara. É difícil você ver. E isso, cara, faz total diferença. Porque às vezes o paciente começa a me seguir no Instagram e fala, doutor, nossa, cara, que legal, você é médico cristão. Olha que bacana, né? Fala, mas eu pergunto pro paciente, mas o que dá de diferença? Não, vocês olham com a gente com outros olhos. Vocês têm um olho de carinho, vocês têm olho de misericórdia. Por graça, amor. Cara, demais, cara, porque eu já tinha essa questão um pouquinho mais, assim, espiritual, porque, cara, eu sou um cara mais, assim, que eu quero ajudar as pessoas, eu tenho essa filantropia por trás de mim, porque eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Mas quando eu coloco a espiritualidade nisso, cara, a medicina flui muito mais. Então, hoje eu falo pros pacientes, cara, muito melhor do que você ter um diploma de pós-doutorado, de doutorado, ter feito faculdade numa faculdade federal, enfim. Cara, se você não for um médico humano, isso de nada vai fazer diferença na sua vida, né? Não faz diferença, cara. Então, às vezes, a maioria dos pacientes estão indo lá pra quê? Pra conversar, pra escutar. Lógico que tem gente que vai precisar de um remédio muito bom, de um diagnóstico certeiro, mas... Cara, conversando de um jeitinho, oferecendo um café, um bolo, até mesmo uma palavrinha do dia. Olhar no olho, às vezes, uma coisa simples, né? Você falou uma frase aí, ser um médico humano. Exatamente. De olhar no olho, de tocar as pessoas. Meu Deus, cara, isso faz total sentido. Amém. Total diferença. O Bruno Timido falou ontem lá na igreja, né? A respeito, que na hora que ele comentou a respeito do doutor, ele falou que o Magda sempre foi um médico alegre, um médico diferente, porque realmente eu acompanho... Falei que meus pulmões se alegraram. Nossa, deu um dobro de fôlego aqui agora. Pega a respiração? Eu acompanho muito a minha mãe, né, que tem 83 anos, em alguns médicos, assim. Nossa, o que ela já reclamou de médico pra mim, sabe? De tipo assim... não quero mais ir nesse médico, cara, não quero trocar. A gente chega lá, o cara nem olha na nossa cara, nem põe a mão na gente, uma pessoa mal educada, sabe? E realmente faz total diferença quando você vai num médico como o Betinho, né, cara? Um cara alegre, um cara que te passa essa segurança, que te dá uma atenção diferente, que olha no seu olho. E eu acho que, inclusive, isso é um baita diferencial para você conseguir essa oportunidade até de conseguir orar pela pessoa, porque a pessoa ela consegue se identificar muito mais com você, né? Ela se abre muito mais para um médico com o perfil que você tem, enfim. Então é uma coisa, realmente, cara, é um dom que Deus te deu, cara, que não tenha dúvida que foi para você usar isso de maneira intencional nos pacientes mesmo, cara, porque ontem eu encontrei com a Fernanda do nosso GC, né, na porta da escola, e o padrasto do marido dela tá super mal internado, né, tá quase indo, assim. E daí, cara, ela tava me contando, cara, da frieza do médico no hospital, da maneira que tava falando com a mãe do Paulinho, sabe? Que a mãe do Paulinho tá arrasada, cara. Tipo, os caras não... Parece, sabe? Sem... Acho que não se importa. Cara, não se importa. Não tem um momento de conexão ali com o paciente. Nossa, eles estavam arrasados, assim, sabe? Eu fiquei até... Falei pra ela que a gente ia fazer uma oração, né? Porque ela tem pedido no grupo aí do GC lá. Mas, enfim, com certeza isso é um dom, cara, que você tem que trabalhar isso mesmo e desenvolver, porque são poucas pessoas, poucos médicos, né, que hoje tem esse dom que você tem, cara, de conseguir fazer essa conexão, né, do paciente, porque as pessoas chegam lá, cara,
algumas, né, arrasadas, cara, mal, achando que vai morrer, achando que não tem cura. E a gente sabe que, né, apesar de todo o estudo da medicina, a única pessoa que é capaz de curar isso, né, todos nós sabemos. Então, né, então, mas é isso. Cara, você falou uma coisa, o Betinho falou, né, e a gente tá falando a respeito disso, da proximidade, né, cara, isso é muito importante. E, cara, isso é muito real hoje. Então, vou falar pra você que é médico e que pode nos assistir. Cara, busca a humanidade das pessoas, né? Busca o contato. Porque, assim, tem muita doença hoje que ela é psicossomática, né? Ela é na alma, então a pessoa não sabe identificar. E, quando a gente olha para os evangelhos hoje, né? Você vai ver a vida de Jesus. Você vê que, cara, os leprosos eram curados não por conta do poder de Jesus, mas por conta do toque, cara. E isso é muito interessante, como a gente tá falando da medicina, você aqui como um doutor, muitas doenças hoje é por essa falta de você ter compaixão, né? A Bíblia fala assim, e Jesus teve compaixão, e Jesus tocou no leproso. Cara, a gente vê isso, cara, quanto poderoso isso é, porque hoje parece que o abraço, né? Eu gosto muito de jogar bola, né? Vocês sabem disso. E a gente vai no mundo do futebol, cara. O mundo de futebol parece uma igreja, mano. Porque você chega, o cara abraça você, dá um beijo em você. Ele, mano, né? É coisa de louco, cara. E muitas vezes isso não acontece em alguns lugares, né? Como na igreja também. Muitas vezes a gente vê uma pessoa, se alegra com ela, abraça ela, fala, nossa, você tá aqui. E, cara, você falou da medicina, do propósito. Mano, quando Deus ele une isso, cara, isso se aproxima, né? Porque você entende que, cara, você olha para a pessoa não mais como qualquer coisa, né? Que é o que o mundo hoje, que é o que está acontecendo, né? O distanciamento das pessoas, briga para todo lado, hater, né? Essa doença da treta, né? Da provocação, do provocativo. Você vê as guerras acontecendo. Então tudo isso para quê? Por que Satanás usa? Por que o inimigo usa? Realmente para afastar as pessoas, isolar as pessoas, né? E isso, cara, e a medicina ela aproxima, ela tem o poder, a capacidade de aproximar isso, porque é óbvio que não deve ser tão fácil, né? Porque ninguém chega até você feliz da vida lá, né? Mas, cara, você com a alegria que você carrega, com aquilo que Jesus te deu, um novo propósito de vida, cara, é muito provável que de 100% dos pacientes, 99,9% vai sair de lá transformado, curado, e se for com remédio ou não, mas você vai ter aquela, né, vai ser o canal de bênção ali. Amém. Então Amém. Eu vejo muito isso, cara, e é muito bacana, e que Deus te use cada dia mais, que você tenha mais essa empatia com as pessoas, que você identifique mais, cara, porque realmente, como você falou, é muito difícil médicos hoje, cristãos, que amam a profissão, que nasceram para isso, né? E o propósito de Deus, ele reacende muito mais isso, né, cara? Então isso é muito bacana. Amém. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra você, na verdade, né? Na verdade, é trazer um contexto primeiro. Você, como eu, e como Jó, né? Só escutar falar de Jesus e hoje você vê ele, né? Hoje eu vejo, né? Igual o Jó falou, né? Hoje eu vejo, eu sinto. E com essas experiências que você tem tido com Jesus, não só na igreja, mas na sua casa, como é que você enxerga essa transformação, esse toque de Jesus, assim, para enxergar Deus como pai e para te tornar também um pai, que você é pai de 2 meninas lindas, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, dessa visão de enxergar Deus como um pai soberano, amoroso, que corrige, que ama, que tem compaixão, que tem misericórdia, que tem graça, e transferir isso para suas filhas de uma maneira talvez um pouco diferente de como você convivia antes. Como é que você... queria fazer esse link com você. Sim, amém. Então, eu acho que essa questão de ver Deus como pai, cara, isso faz total diferença na vida. Eu não via Deus como pai. Eu não conversava com Deus, eu não tinha esse relacionamento, né? Eu não tomava o café com Deus Pai, como todo mundo, né, na nossa igreja, assim, no nosso meio, a gente vê que muda muito, né? Igual hoje eu tava vindo pro podcast, cara,
converso com Deus, Deus me dê sabedoria, use minha boca, use minhas palavras, né? Eu não tinha esse relacionamento. Então quando eu via muitos, os crentes falavam assim, qual que é o seu propósito de vida? Como que você enxerga Deus na sua vida? Cara, eu enxergava Deus, sabia que Deus existia, mas não tinha esse relacionamento de acordar, de agradecer, de obrigado por eu respirar. Então, a partir do momento que você encontra a paternidade em Deus, cara, tudo muda, né? Tudo muda. Então, quem tem pai vivo sabe que pai é uma referência, né? Então, você vai pedir pro teu pai, quando você era novinho, você fala, pai, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Pai, tá certo, tá errado? O pai te direcionava. E, cara, nada melhor do que ter a direção de Deus. Então isso foi uma grande virada de chave na minha vida também. E aí quando a gente começa a querer ser muito mais parecido com Jesus, com as pessoas que a gente anda e não se amoldar aos padrões do mundo, cara, a paternidade, a vida conjugal passa a ter outro sentido, né? Então, exemplo simples que eu usei Ubatuba na praia. Eu me sentia, cara, eu trabalho muito, cara. Segunda a sexta, eu trabalho muito. Final de semana, o que eu quero fazer? Cara, já que eu trabalhei muito, fiquei fora de casa, né? Porque eu tô trabalhando. Recompensa. Vou beber e a Marina que cuida das filhas, cara. Então, o momento que eu tinha de final de semana, eu usava esse momento para ter a recompensa. Só que a recompensa me afastava cada vez mais das minhas filhas. Me afastava cada vez mais da minha família. Hoje, você cara, mais cansado na semana, né? Vou estar mais cansado. E, cara, é lógico que não tinha esse toque do familiar. Então, hoje não, cara. Hoje eu sou um pai muito melhor, porque eu vejo minhas filhas sendo abençoadas pela minha palavra, tendo um momento de prazer. Hoje eu tenho prazer de ficar com minhas filhas, né? Hoje eu gosto de ficar com elas, eu gosto de ter o final de semana com elas. Tempo de qualidade. E por quê, cara? Porque eu acho que a gente usa muito isso de exemplo, cara. Cara, vocês são ótimos pais. Quando a gente anda com pessoas melhores que a gente, cara, a gente quer ser igual a eles, cara. No mínimo igual a eles, né? Então, essa mudança de comportamento, de pessoas que a gente se inspira, que a gente se espelha, cara, faz total diferença. Antes eu me inspirava em quê? Nossa, o cara que viaja muito, cara. Então eu vou trabalhar para viajar. Não, o cara que tinha o carro do ano. Cara, como que eu não consigo ter um carro do ano? Eu vou ter o carro do ano. O cara que ia para São Paulo no melhor restaurante. Cara, era essas pessoas que eu me espelhava, não é? Cara, que inveja dele. Hoje, cara, que inveja de vocês, cara. Que inveja do Diego, que tem 3 filhas lindas. Que inveja do Mário, cara, que mudou a vida. Do Pipo, que tem um relacionamento muito bom. A gente começa a se espelhar em pessoas assim, a gente quer ser melhor. E eu acho que, agora falando da nossa igreja mesmo, da Poema, cara, ela prega muito isso, né, cara? Ser um bom pai, ser um bom marido, cara, ser o provedor. E aí a gente tá confrontado, cara, a gente tá lá naquele lugar, a gente tem que ser cada vez melhor, cara, não tem jeito. Depois que a gente tá lá, cara, a gente pisou no Santo Santo, quem sou eu pra sair, cara? Eu não vou sair. E pra permanecer, cara, você tem que ser exprimido. Eu falo, cara, não é difícil demais você ser evangélico. Isso confrontado o tempo todo, né? O tempo todo. E uma coisa, tipo, eu tenho uma paciente que ela era da nossa igreja, ela falou, nossa, ela tava indo muito bem, mas eu saí. Eu falei, mas por que você saiu da igreja? Você tava tão bem. É muita pressão. Eu falei, mas que tipo de pressão que você sofre? Não, é muita pressão. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, mas, cara, de morte, cara. Exatamente, cara. Para as nossas vontades. Agora, você imagina eu aqui, tô falando, me pagando de bom moço. Nossa, tá fazendo tudo certinho. Agora vocês vão me ver na rede social falando a mesma coisa, bonitinho. Aí no final de semana eu tô lá bebendo, tô brigando com a minha esposa. Você vê eu com a filha no shopping o dia inteiro no celular, em vez de abraçar minha filha, de ficar com a minha filha. Cara, não tem jeito. Você não consegue ser duas caras, duas pessoas. Porque Jesus vai falar, cara, você tá sendo duas caras, né, cara? Você fala isso do teu relacionamento, mas você olhando a fotinha da outra mulher ali curtindo, né? Meu Deus. Cara, eu era dos caras que mais curtia foto de mulher de biquíni na internet. Briguei várias vezes com a Marina por causa disso. E eu falava, cara, não tem nada a ver, a mulher nem me conhece. Cara, Débora Seco. Nem me conhece, nunca mais me vê. Cara, hoje eu vejo alguém, um amigo meu, quando você entra na foto, você consegue ver um amigo. Cara, que cara sem noção, cara, com uma família linda curtindo foto de outra mulher, cara. Cara, olha o nível de graça que Jesus faz. É só Jesus, cara. A Marina falava pra mim, nossa, um dia eu queria ver você sem beber no final de semana. Eu falava, pode pedir qualquer coisa, mas ficar sem beber. Sem a cerveja eu não fico. Eu falava,
Tá repreendido. Cara, Tá repreendido. é só Jesus que muda, cara. Não tem jeito, cara. É o Espírito Santo que convence, cara. Convence, exatamente. A gente tem um texto muito parecido, né? Enquanto a minha mulher batia de frente, mais eu queria beber. E aí eu vi Jesus nela, eu parei, cara. O Espírito Santo me convenceu que eu tinha que, dar uma maneirada, parar. Cara, o Espírito Santo é lindo, cara. Quando a gente entende, é tocado, se permite ser tocado, existe uma permissão nossa também, né? Porque assim, tem cara que não quer, e tá tudo bem, mano. Eu tenho um monte de amigo aí, cara, que não quer continuar na gandaia, e amém. Continua orando por vocês. Amém. E o Espírito Santo vai convencer você, não sou eu, não é o Meg, não é o Mário, não é o Fipão. Mas convenceu a gente, né? Mas é quando você vê o Espírito Santo na esposa, é mais fácil. E quando você vê o diabo na esposa, aí é mais difícil. É mais difícil. Se minha esposa falava, não vai beber. Se você beber, você não vai ficar com minha filha. Rapaz, eu vi o diabo nela, cara. Agora eu vou beber. Mas antes dela se converter também era assim. Né? Cara, meu Deus. Essa foi boa, hein? Ô, Betinho, falando um pouco de família, né? Todos nós aqui temos, em algum momento da vida, alguns problemas um pouco mais afiados, assim, dentro de casa, com as esposas, quase todo dia, viu? E Jesus, nossa, transformou demais a minha casa, né? Eu também sempre tive problema com tela, com pornografia. Hoje não acompanho nem grupos, já saí de grupos que vivem o tempo todo nessa pegada, enfim. E essa transformação, cara, aconteceu naturalmente, assim, e foi indo, e foi o que você falou. Depois de transformado, você não consegue mais, né, ficar fazendo essas coisas erradas, que o Espírito Santo te incomoda o tempo todo e você fica, nossa, mas espera aí, na frente de outras pessoas eu sou assim, longe eu sou outra pessoa, né? Não dá pra você... Eu acredito que o Diego e o Pipo não chegaram nesse ponto também, né? Mas você chegou a separar, né? A ficar um tempo separado da Marina, né? Um mês que você falou? Isso, eu fiquei separado um mês, que a gente não tava se aguentando. Vocês chegaram a ficar morando em lugares diferentes? Diferentes? Como que foi, cara, esse momento, assim? E o que Deus falava com você nesse momento? Porque eu tenho uma curiosidade, porque hoje... que eu tô muito bem, né? O nosso relacionamento tá muito bem, mas eu fico imaginando como que ia ser como ia estar meu coração, como que eu ia estar se eu tivesse que separar longe da filha, da esposa, né? A gente como 3 pais, né, cara, cristão que as crianças são pequenas, né? Na verdade a gente tinha Martina, né? A gente tinha Martina. Ainda. Foi assim, é difícil, né, cara, você sair de casa. Mas no mesmo momento deu um alívio, assim, porque a Marina tava brigando muito. Só que foi interessante, porque minha mãe eu aluguei um apartamento pra minha mãe na época, né? Minha mãe não mora aqui, minha mãe e meu pai, e eu tinha um apartamento que eu pagava pra eles vinham de vez em quando, assim. Então eu peguei e fui pra esse apartamento, ficou tudo mais fácil, a logística, né, vamos dizer. Uhum. Só que eu e a Marina, a gente ficava mantendo contato direto. Então depois que a gente separou, tipo assim, vamos dar um tempo então pra gente, enfim... Só que eu ia pra casa, tipo, passava sábado, domingo lá em casa, ficava com a Martina, pegava a Martina, às vezes almoçava lá. Mas, cara, naquele momento, assim, o que era o maior sofrimento pra mim era ficar longe da minha filha, da Martina, né, cara? Cara, era o maior sofrimento porque, tipo, cara, ninguém quer separar, né? Meu Deus. E aí eu sempre dormia com a Martina era muito próxima, filha única naquele momento, então eu sofria muito por ela. Mas aí, tipo, eu e a Marina tava conversando, e na Páscoa, cara. Na Páscoa, na Páscoa, terceiro dia, ressuscitou. Naquele momento, a Páscoa só tinha o símbolo do ovo de Páscoa. então, aí, tipo, a Marina falou assim, né? A Marina falou, você vai pra Ubatuba? Porque ela ia pra Ubatuba com a família, eu falei, olha... E tipo assim, e acabou tudo de boa, né? Eu ia conversar com a minha sogra falou, não, continua. Porque não foi uma... Cara, se você pega na traição, se você pega na agressão, cara, ninguém ia querer eu junto com ela. Mas foi uma coisa que, tipo, ninguém tava suportando, né?
E aí, tipo, na Páscoa eu fui lá, fiquei com eles lá em Ubatuba, enfim, a gente foi conversar lá na Praia do Toninhos, lá num canto, assim, os dois casais lindos, cena de filme, assim. Foi lá, sol, né? conversou, cara. Exatamente. Cara, conversamos, aí falamos, vamos tentar voltar? E aí, cara, aí deu certo, sabe? Tipo, aí, graças a Deus, a gente voltou a conversar, enfim. Graças a Deus. Foi muito bom. Jesus já tava colocando a mão. Já tava. Porque, tipo, já tava no... Jesus queria o propósito da nossa família, né? E assim, eu sou filho único, né? Eu sou filho único, mas meu pai e minha mãe são separados. Minha sogra e meu sogro são separados. A família tem a Maria tem algumas irmãs, e também já teve essa questão do fim do relacionamento, né? Enfim. Então, assim, a gente tá numa família, cara, que a gente tava seguindo os padrões familiares, cara, né? E a gente sabe, cara, a importância de quebrar esse padrão familiar. Mas hoje, cara, tipo assim, hoje, se falar assim, depois que você foi pra igreja, o casamento ficou mais fácil? Cara, conviver não é fácil, né, cara? Não, viu, Marina? Eu te amo, meu amor, mas você sabe que essa pessoa é difícil. Mas, cara, a gente vê com outros olhos. Antes, cara, eu tinha uma ira. Você suporta mais muita coisa, porque você entende, né? Parece que Jesus, ele traz um discernimento que você olha e fala assim, cara, eu preciso aprender a lidar com a humanidade. Né? Exatamente, cara. Aprender a lidar com os defeitos, com as expectativas que me frustram. Né? Exato. E coloca a gente num lugar um pouquinho mais de humildade, né, cara? Fala, cara, eu não sou tudo isso também que eu tô achando, a ponto de achar essa pessoa tão inferior a mim, né, cara? Sim. Eu também não sou tão legalzão igual tu acha que eu sou. Então, tipo, hoje a gente tolera mais, a gente tem mais amor, a gente tem mais a questão de família, né, cara? É a maneira de te afiar, né, cara? Pra você poder se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que nada melhor do que a mulher pra te afiar. E você, quantas vezes eu já tive que abaixar a bola e tentar, né? Porque eu tinha um negócio com a Mari, cara, que toda vez que a gente brigava, cara, quando a gente voltava, porque a Mari, ela queria resolver na hora e eu nunca resolvia, porque de cabeça quente só ia pra um pior lugar. Então eu me isolava, ficava quieto, sumia, ela ficava pé da vida, que ela falava, fala alguma coisa, você não sei o que, eu não falava nada, esperava esfriar. E, cara, ela falava, meu, impressionante quando a gente voltava a falar, qual a dificuldade que você tem de pedir desculpa, o que você tem, meu, o que você tem, fala pra mim, o que você tem na cabeça, que você não consegue pedir desculpa, você é maluco, olha o que você fez, não sei o que. E, cara, hoje me incomoda tanto, cara, quando eu tenho alguma discussão, assim, eu vou pro quarto, assim, pra ficar um pouco longe dela, o Espírito Santo fica o tempo inteiro assim, ela fala desculpa, ela pede desculpa, cara, você já pediu várias vezes pra mim, pra eu te consertar, pra eu te ajudar, vai lá pedir desculpa. Eu vou lá quietinho e falo, amor, quero falar com você. Desculpa. Ela fala, queria te pedir desculpa, cara, você precisa ver a alegria e a felicidade que ela fica, cara, de conseguir reconhecer, sabe? E conseguir pedir desculpa olhando no olho dela, cara, muda completamente o dia dela, a vida dela. Ela fala, meu Deus, cara, como esse Deus é poderoso, porque eu fiquei quantos anos vestido nesse orgulho, vestido nesse negócio de não conseguir pedir desculpa. Eu sou mulher, cara, numa coisa que você fez errado, que você gritou, que você falou mais alto no momento que você tava nervoso, sabe? Você não conseguiu pedir desculpa. Olha onde chega o nosso orgulho, cara. Que coisa maluca que você vai entender, né? Então, eu perguntei isso porque, assim, eu tenho certeza que, você me contando ou escutando aqui, né, que Deus usou essa separação de vocês justamente para afiar vocês, para unir, né? E para deixar você que tá assistindo, né, cara, que todos nós aqui temos problemas, né, em casa, dificuldades no relacionamento, cara, mas não desiste do seu relacionamento por causa disso, cara. Não jogue tudo para cima, seus filhos, sua casa, né, cara, por causa de alguma dificuldade que está enfrentando, porque aqui, ó, como todos nós passamos, o Beto foi até um pouquinho mais a fundo, chegou a morar separado, e Jesus foi lá e consertou. Acho que basta você estar aberto, né, e querer consertar isso, que tenho certeza que Jesus vai falar, porque foi o que o Pipo falou agora. O que o inimigo quer? Separar as pessoas, cara. Quer deixar você sozinho, quer deixar você lá em depressão, quer deixar você isolado. Vocês estão quebrando essa maldição hereditária. Exatamente. Então é importante falar isso, porque a estratégia do diabo é essa mesmo, é separar os casais, separar a família, e a família é projeto de Deus. Então a gente entendendo isso, a gente se posiciona hoje. Eu vejo você, cara, muito, muito, muito posicionado, não só na igreja, assim, mas sendo corpo, em GC, sendo um bom pai, sendo um bom marido, buscando melhorar. Porque, assim, a gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo. Exatamente. Esse mundo é caído. Esse mundo, os homens querem trabalhar, conquistar bem material, carros, viagens, bebidas, futebol. E, cara, e a gente
nada errado. Eu jogo meu futebol hoje, eu jogo meu vôlei, eu sonho em ter coisas também, mas isso não é o meu foco hoje, isso não é o nosso foco hoje. Nosso foco hoje é um relacionamento com Deus, entendendo Deus Pai, né? Entendendo como gastando a minha vida para Ele, tendo um relacionamento com Ele, que eu costumo dizer, né? A prosperidade ela é completa. E essa completa que eu falo é a espiritual primeiro, que é nosso relacionamento com Deus, matrimonial, que é o nosso relacionamento com nossas esposas e nossas filhas ou filhos, a financeira depois o ministério. Antes eu colocava o ministério antes do financeiro e hoje eu estou colocando o financeiro antes do ministério. Porque é o financeiro que vai me sustentar fazendo a obra de Deus. Em alguns casos, o ministério é na frente do financeiro porque o cara já tem um chamado pastoral, enfim. E vive pela fé e nada de errado nisso, como nós vivemos também. Mas enfim, eu queria mais falar sobre isso, né? Não se amoldar ao padrão desse mundo e quebrar essa maldição hereditária, velho. Porque a nossa família também é destruída. E quando a gente aceita Jesus ali, a gente entra nesse caminho de morte. Morte para minhas vontades, não é o caminho, é meio que... Como é que é a palavra que a gente usa? Paradoxo, não sei como é a palavra. Enfim, é gerado morte para gerar vida. Paradoxo, né? Então, assim, é um nível de morte muito grande, porque eu morro para minhas vontades, para viver a vontade de Deus, e isso gera vida dentro da minha casa, dentro da minha esposa, dentro das minhas filhas. Então, assim, eu acho que é isso. Amém. E foi interessante você falar isso, dessa coisa material, né? O Betinho comentou que quando ele trabalhava era para ter um carro, para ter, né, alguma coisa assim, esse tipo de propósito na vida. Uma vez eu fui num mentor, eu fazia uma mentoria com ele, e daí ele estava falando que ele estava falando um pouco de propósito, né, da nossa vida, assim, contando algumas coisas, e daí ele falou que ele tinha um cliente, cara, que o cara pensava nisso, carro, viagem, dinheiro, e daí quando o cara foi ver a hora, assim, tinha a foto de um carro, assim, na capa do celular dele. Você falou da família, eu falei, eu ia falar pra você mostrar a sua foto. É a família. Então, daí, na hora que ele foi ver a hora, assim, o Douglas perguntou assim pra ele, cara, o que vem em primeiro lugar na sua vida? Daí ele falou, minha família. Ele falou, tem certeza? Daí ele falou, tenho, por que você tá falando? Por que na capa do seu celular tem um carro? Esse carro aí é o quê? Daí ele falou, ele amava carro, né? Trocava de carro de 6 em 6 meses, de um ano só tinha carrão. Ele ficou assim, é uma coisa que eu gosto. Então, mas você acha certo? Você como provedor, você como fala que a família está em primeiro lugar, você colocar uma foto de um carro no seu celular parece bobeira, né, cara? E daí isso marcou demais, porque na foto do meu celular, cara, ficava sempre... Eu colocava ou a Mari... não, esse não. Eu colocava ou a Mari, depois eu mudava, eu colocava a Helena, e depois isso mudou, cara. E hoje eu não tiro a foto da minha família do meu telefone, porque é um lugar que você olha o tempo todo. E o tempo todo você tá lembrando, e o tempo todo você tá fixando o olho nisso, o tempo todo você tá, sabe? São detalhes, assim, que parecem bobos, mas que por dia a dia fazem toda a diferença, né? É o nosso combustível, né? Com certeza, cara. Você falou um negócio, uma vez já me pegou isso também, né, cara? Eu tinha alguns amigos assim, cara, o cara era fissurado em carro. Todo final de semana o cara levava o carro pra lavar, o cara levava o carro pra encerar, mas o cara não levava a família dele pra passear, cara. Meu Deus. Cara, olha a prioridade da vida, né, cara? E falando de família, cara, não tem coisa mais gostosa do mundo você chegar numa família, tipo, que a tua família tá bem, cara. Você trabalhar um dia exaustivo, assim, você chega em casa, tá tua esposa, suas filhinhas esperando, cara. Você esperando o sábado de manhã pra acordar, cara, vão tomar um café da manhã todo junto. Cara, não existe coisa melhor no mundo, cara, que isso, né? E igual você falou, imagina o inimigo separando aí, tipo, vivendo isso a cada 15 dias, nesse pé de guerra com a esposa, cara. Então, antes de separar, cara, vai pra igreja, tenta... Que muita gente fala, vai fazer terapia de casal. Cara, eu fiz terapia de casal. Terapia de casal só me afundou, só. Não, mas ajuda. É bom, mas pra mim afundou, por quê? Porque eu achava que eu tava certo e a Marinha achava que tava certo e a psicóloga ficou lá no meio. Entendi. Cara, eu tava orgulhoso, cara. Falta uma parte... Espiritual, né? Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, e aí até a psicóloga naquele momento falou assim, eu acho que é o momento mesmo de você se separar, dar um tempo. Meu cara, Deus.
Você vê como que tava naquele momento lá. Essa psicóloga é crente não, hein? Não era. A psicóloga fala Não assim, era fala assim, ó... Separa mesmo. Não, duas coisas, tá? Ou vocês podem estar aqui pra ficarem junto, ou pra vocês entenderem que vocês não precisam ficar mesmo, entendeu? Então, assim, por causa desse lado, porque a psicóloga começa a falar umas coisas, você começa a falar, você vai se enchendo, falando, nossa, eu tenho razão. Por dentro você fica assim, ó, bem feito, ela tá escutando isso, ela tá errada. Perfeito, cara. Tá errado, e você vai crescendo, e aquele negócio vai crescendo em você, né? E quando você sai de lá, tá assim, você tá achando que você tá totalmente certo, e aí você fica nessa, sem Deus nenhum, cara, sem Jesus no relacionamento, você fica nesse meio aí, né? Mas há esperança no nome do Senhor Jesus, cara. Sempre há esperança no nome dele. Cara, eu gosto de dizer que o evangelho ele é um espelho individual, né? Então, mano. Porque assim, é como você falou, terapia. Cara, a terapia, normalmente, né? Se a gente não for inteligente o suficiente pra olhar pra dentro, você vai falar do quê? Do próximo. Do outro. Porque o fulano é assim, ela é assim, ela é assim, ela é assim. É sempre o outro, nunca você, né? E na verdade a terapia de Jesus é diferente. É o que você falou. Cara, eu vi que não era tão bom assim. Cara, isso é maravilhoso porque assim, toda vez a graça de Deus ela entra nesse lugar, né? Porque toda vez que eu falo algo, eu tenho um reflexo disso. Então, toda vez que eu me posiciono em alguma coisa, eu tenho que olhar para dentro, né? Eu tenho que ver, cara, mas será que eu sou, né, suficiente nesse lugar para... É o famoso olha o seu rabo antes de falar dos outros. Existe uma cobrança, então eu gosto de conversar muito isso com a minha esposa, né? Porque relacionamento de uma mulher, sim, né? Porque você fez isso? Porque fala assim, tá, mas você é 100% em todo o tempo, né? No casamento inteiro. Então, cara, aí eu vejo que, assim, sem Jesus hoje, qualquer pessoa, todo mundo que está nos assistindo, se você não colocar Deus em primeiro lugar e Jesus dentro do seu coração, nada se sustenta mais. Porque assim, cara, o que sustenta é o lugar da morte. É o lugar do eu preciso morrer. Porque se eu for parar pra pensar, cara, né, qual foi o sacrifício de Jesus por nós? Imagina se ele pensar assim, o Pipo lá, o Betinho, o Mário, o Diegão, eu vou morrer por eles? Não, eu não tenho pecado, né? Eu não tenho pecado, Deus. Não, pai, eu não fiz nada, os caras fizeram. E foi o contrário, né? Ele falou assim, não, pai, eles não sabem o que fazem. Então, por conta disso, eu sei o que eu preciso fazer. Meu Deus. Então, eu tento sempre fazer essa analogia. Lógico que não é fácil, né, cara? É um conflito interno diário, muito grande. Então, eu sempre tento olhar e falar assim... Mas é isso que te transforma numa pessoa melhor, né? Então, não adianta. Fala, independente do que a outra pessoa faz, eu preciso ter o caráter de Cristo. Eu preciso desenvolver esse caráter dentro de mim. E eu acho que isso, o mundo clama por isso, né? O mundo tá clamando. Hoje eu vi um cara, eu não sei quem foi, mas eu vi no Instagram assim, ele tava falando da restauração de todas as coisas, né? Que a gente tá caminhando pro milênio, com Cristo e tudo mais. E realmente é isso. É um tempo onde a restauração do caráter divino, que eu acho que é o que falta para o mundo, né? Não é o padrão do mundo, mas o padrão de Deus estabelecido na terra. E as pessoas vivendo bem, cara. As pessoas vivendo livre do pecado, livre da condenação, livre do jugo, né? Livre do peso, da culpa, de carregar coisas que, cara, a gente não precisa carregar. Então, eu vejo que Jesus veio para isso, né? Veio para transformar a gente em todas essas áreas. E, cara, sensacional. Muito, mano, muito bom. Muito bom mesmo. Isso, cara. Meu Deus. Ô, Betinho, conta pra gente aí mais se você pudesse dar um conselho hoje para as pessoas que estão nos assistindo aí. Como conselheiro? Recém-convertido. Recém nada, já tá quase liberando GC já. Eu já respira melhor. Recém que eu falo perto dos crentes velhos aqui, né? Porque os caras têm... Quanto a gente tem que aprender com esses caras aqui que tem 10, 15 anos de conversão. Meu Deus, os caras são uma bíblia em pessoa. Nada. Que nada. Preciso ler muito mais, conhecer muito mais. Não tô falando que vocês não precisam, mas o que vocês já nos ensinaram, meu Deus, o que a gente aprende com vocês né? Jesus é bom, cara. Eu acho que se você ainda não tá nesse lugar de conversão, se você ainda não vai numa igreja, enfim, não tem Jesus, tem Deus como Pai,
eu acho que esse é um dos conselhos mais importantes que a gente que tem pode passar para você, né? Porque ele pode curar, ele pode amar, ele pode te ajudar, ele pode te direcionar. A vida sem ele, depois que você tá nele, é uma vida que é sem sentido, né? Sem propósito. Então tudo que você vai fazer para você não vai fazer sentido lá na frente. Então quando você tá convertido, cara, a sua família melhora, você melhora, as suas filhas melhoram, seu emprego melhora, seu trabalho, sua vida financeira, saúde, tudo melhora. Então, tipo, você vai ter momentos, que na Bíblia fala, você vai ter aflição, não vai ser fácil, não vai ser tudo mil maravilha. Mas, cara, você pode estar na M, mas você tá com Deus, você fala, cara, eu vou sair dessa M aí. Porque quando você tá sem ele, cara, você pode estar lá no paraíso, mas você vai sentir um vazio no teu peito. Tudo que você for fazer, você fala, cara, tá faltando alguma coisa. Você vai ter o carro do ano, você vai estar faltando alguma coisa. Você vai ter a bolsa do ano, vai ter alguma coisa. Por quê? Porque só ele que vai preencher esse vazio que você tem no coração. Então, se às vezes você tem uma dúvida na sua vida e não encontrou, vai pra igreja, cara. Frequenta. Dê oportunidade, né? E às vezes não é só uma, porque eu já chamei gente pra igreja, foi uma vez, não gostei. Fala, cara, se você vai num restaurante que todo mundo tá falando que é bom, e naquele dia você foi, o estacionamento tava cheio, a carne tava mal passada, você não vai voltar nunca mais, você vai dar outra chance, cara? Dê outra chance. Às vezes naquele momento o inimigo falou mais alto do que o seu próprio coração. Você fala, não, aquela palavra daquele pastor lá não foi legal. Porque o ar-condicionado da igreja não estava legal. Foi naquele dia o inimigo estava agindo mais sobre você, cara. Você vai pra julgar, né? Você vai pra julgar. É o famoso crente sommelier. Sommelier. Crente sommelier. Cara, vai lá pra criticar e pra... Então, antes de qualquer decisão na sua vida mais importante, assim, vai buscar Deus, Jesus. Porque hoje, assim como o Diego falou, cara, antes eu conhecia de ouvir. Hoje eu conheço de sentir, de ter a presença, de ter o relacionamento. E eu sei que muda. Aquele cara que existia há 2 anos, cara, se eu falasse, cara, como que você se vê daqui 2 anos? Cara, eu ia me ver só pegado em coisas naturais, em bens materiais. Não, eu quero estar com o melhor carro, eu quero ter mais dinheiro na conta. Eu não ia pensar, tipo assim, cara, como que eu vou ter uma oportunidade de ter mais tempo com a minha família, de estar melhor no meu relacionamento, de estar numa paz, de não querer brigar com os outros, de não querer chamar o pessoal no trânsito, xingar o pessoal no trânsito, porque eu achava que essa pessoa não poderia existir. As lives eram só facada, né? Não. Facão na live. Cara, exatamente, faca na live. Eu adorava quando alguém falava, é ariano, eu sou ariano mesmo, que eu mando todo mundo pra aquele lugar. Cara... Onde já se viu, cara? Um médico. Você ia pegar a signo, né, cara? Um médico brigando e o povo batendo no pau, cara, porque tem muita gente pra bater palma na desgraça do inimigo, cara. E eu me sentia, eu sou isso mesmo, eu vou xingar todo mundo. E quem vinha aqui no meu. Cara, hoje, meu amigo, eu mudei de um jeito que eu falo, cara, às vezes, ainda bem que eu virei crente, senão eu ia falar assim, cara, tá virando estranho, cara. Daqui a pouco tá tirando foto no beach tênis e. Cara, tá muito estranho. Então, gente, procura, gente. Tirando foto do beach tênis, botando a camisa do Corinthians rosa. Cara, procura Jesus, que aqui, ó, nós temos 4 pessoas aqui que sem Jesus... 5 com o Gustavo. Sim, Gustavo, aí o Gustavo tá no bastidor ali. O Diego, eu já conheço muito bem a história dele. O Mário passou algumas vezes com a Mari lá no meu consultório, né, Mário? Você lembra quando você passou, cara? Lembro. E a gente pegava no pé de vocês pra algumas coisas, né, cara? E hoje, meu amigo, quem é o médico pra puxar tua orelha? Quem convenceu ele foi... De mudança de vida foi o Espírito Santo, cara. Eu lembro que eu saí de lá, eu saí com um exame, tinha umas pintinhas bem fraquinhas no meu pulmão, né, de cigarro, fumava desde os 14 anos. Pouco, mas sempre fumei. E daí o Betinho falou, cara, tá vendo isso aqui, ó? Essas pintinhas aqui, então, daqui uns, já vai, tá com quantos anos? 40 e pouco, já vai começar a te dar uns problemas sérios isso. E eu lembro que eu saí de lá, falei pra Mari, ah, meu, mas eu fumo 2 cigarros por dia, para. Ele fuma pouco, só quando bebe. Bebe todo dia? Bebia. Aí eu falava pra Mari, eu falava, cara... Preciso fumar um cigarro. Eu falava, Mari, não para, 2 cigarros por dia, não para. Cara, e assim, quando eu fui pra igreja, a primeira coisa que me incomodava era... Cara, mas como que eu vou ficar bebendo? Eu preciso beber final de semana, cara. Eu preciso ter meu churrasco, tomar todas não, mas tomar durante meu dia, pra ter meu dia tranquilo. E aí, como é que eu vou pra igreja, vou beber? E cara, eu só fui. E o Espírito Santo foi fazendo sozinho. Não precisei nem tomar remédio pra parar de fumar. Hoje eu tenho... Nossa, vejo gente fumando e falo, meu Deus, cara, como eu consegui fumar isso? Esse negócio fedido, aquelas pessoas que rouca, que cheiram, aquele dedo amarelo. Eu falo, cara, como que eu cheguei a fumar tanto assim, tanto tempo? E a bebida é a mesma coisa. Então, assim, foi tirando com a mão. Então, assim, ó, você que tá assistindo, cara, só vai, cara. Eu fui pra igreja. Deu oportunidade, só né? Deu oportunidade. Vai conhecer, né? Bata. Bem.
Bater na porta. E será aberto. Será aberto. Glória a Deus. Meu amigo. Cara, muito bom. Bom demais. Muito bom esse podcast de hoje. Feliz demais de começar a semana assim. Bom, muito obrigado aí. Redes sociais, eu acho que vamos colocar as redes sociais dele aí. Onde fica o consultório, Magda? Meu consultório fica perto do Hospital Regional, na rua Padre Diogo Antônio Feijó. Ali atrás, né? Onde era antigo, quase em frente à Corpo Espaço Academia. Ali, que era... Exatamente, ali. Isso. Lá eu atendo todo dia, né? Tô lá no meu consultório todo dia. Você atende em São Paulo também, não atende? Eu atendo toda terça em São Paulo, mas em breve teremos novidades. Eu vou atender em São José dos Campos. Eu vou sair de São Paulo. Vou ficar mais próximo. E aí, tipo, esses negócios, né? Deus vai dando direcionamento, né, cara? Eu já tava cansado de São Paulo. E aí, em janeiro, eu recebi uma mensagem, assim, de um cara que eu gosto muito, me convidando pra trabalhar em São José dos Campos. Cara, e ele é engraçado que ele é carioca, né, cara? Tem muito carioca ouvindo a gente aí? Cara, o cara me falou tanta coisa boa, mas tanta proposta boa. E tem isso, e inclusive tem mais isso, e tem mais isso. Falei, cara, se eu não conhecesse você, um carioca me mandando essa mensagem, cara. Falei, esse cara tá me dando um golpe, cara. Tá me dando um golpe. E graças a Deus, cara, vai se concretizar isso daí em agosto, eu acho. Eu vou começar a trabalhar em São José. Fica mais próximo da família, fica mais próximo de tudo aí. Não precisa ficar lá, isso tá aí. aqui do lado, consegue ir e voltar. Bom demais, cara. Isso aí. Nossa vida, né? Obrigado, gente. Já curte aí, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, que a gente precisa de vocês. Amém. Vamos terminar com uma oração? Amém. Vamos. O Pipo faz essa oração aí pra nós. Vamos orar. Pô, eu posso ativar uma coisa no Magda? Pode. Você não pode orar por nós, cara? Pode. Se eu errar aí, você me corta. Não é legal, não. Amém, filho. As palavras já estão dentro de você, tá dentro do seu coração. Já vim com o roteiro pronto já. Então é isso que a gente precisa, né? Ser mais intencional, né? Às vezes o paciente quer uma receita, mas eu vou começar a passar mais coisas para ele, uma oração, né? Amém. Então papai querido, muito obrigado por essa oportunidade. Sim, Jesus. Muito obrigado por essa mesa, por esse podcast que eu sei que ele nasceu da sua vontade, com 3 grandes pais, com 3 grandes amigos, com 3 grandes evangelistas. Eles estão falando a palavra do Senhor, e esse tipo de podcast, ele nasce para honrar o Senhor, toda a glória vai para o Senhor, todas as pessoas que irão passar por aqui, que sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo e que possa trazer cada vez mais pessoas para viver a boa, agradável vontade de viver na sua presença. Amém. Eu oro para nossas famílias, para nossos filhos, para nossos pais, para nossas mães, para nossos parentes mais próximos, para nossos amigos da igreja, que a gente continue derramando tudo que a gente tem para essas pessoas. E eu quero fazer uma oração especial para os meus pacientes também, que quando eles entrarem no meu consultório, que eles não olhem somente um Dr. José Roberto, mas sim um amigo, sim um médico que consegue curar, não só através de remédio, não só através da medicina, mas também na fé, da graça do nosso Senhor Salvador, que é você, Jesus. Amém. Que você consiga me usar como um poder, como um médico, para trazer paz e reduzir o sofrimento de todos os meus pacientes. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Desculpa aí, Pipo. Eu precisava ativar isso. Amém. Obrigado, pessoal. O som tá com ele. O som tá com ele. Uma semana maravilhosa pra todo mundo aí. Boa. Muito obrigado. Até a próxima edição aí, galera. Um abraço. Valeu. Até mais. Até mais.